Então eu vou perguntar pro Matheus e pro Caio, e também vou responder essa pergunta depois, mas eu vou começar perguntando pro Matheus. Qual é a relação da tua obra, como tu concebe a relação da tua obra com o cânone, com a poesia canônica? Bom, acho que primeiro a gente tem que ver o que a gente entende por cânone, porque apesar de parecer meio óbvio, acho que a concepção de cânone pode diferir muito. Assim. Eu vejo só como um conjunto de obras ou de autores, talvez de obras, que sejam paradigmáticos numa certa cultura, numa certa região, E por essa definição a gente já pega várias coisas complicadas em relação ao cânone. O fato de serem algumas obras paradigmáticas exclui todas as outras. O fato de elas serem importantes exclui as que não seriam importantes, né? E é muito complicado lidar com a ideia de cânone quando se foi criado lendo esse cânone, entrando em contato com esse cânone e através de uma noção de cânone que é muito menos móvel do que essa que eu falei agora, né? Uma noção de cânone muito mais como um conjunto de obras corretas ou de obras que são eternas, essa ideia de eternidade, que é uma coisa que para mim não faz muito sentido, e que essas obras estariam sempre ali, e a única coisa que aconteceria é que novas obras ali entrariam para o grupo. Essa noção muito estática do cânone foi a que estava ao meu redor enquanto eu estava lendo essas obras. Então, é muito difícil lidar com o cânone, porque ao mesmo tempo que eu fui criado, eu fui formado a partir dessas obras, apesar disso, eu sei que a existência do cânone é complicada, é excludente, então fica sempre uma relação dúbia. Eu não posso me desvincular totalmente dele porque eu sou, em parte, aquilo. Ao mesmo tempo eu não posso abraçar aquilo completamente porque eu problematizo aquilo. Então fica sempre uma relação um pouco dúbia, nem cá, nem lá. E acho que o que eu escrevo está nesse lugar um pouco desconfortável entre um pé lá, um pé cá, entre ser formado e ser aquilo, mas não conseguir lidar com a posição que aquilo ocupa. Então a culpa, por exemplo, é um dos grandes temas assim, nos meus escritos. Então é uma relação um pouco complicada. Não sei, Caio, como... Falar algo. É editar depois, né? Silêncios. Eu acho... Será que minha voz está... Tá captada? ótimo. Eu acho que a relação com Canelone é uma relação, é um mal necessário, assim, porque não tem como você escrever sem você ter lido ou ter entrado em contato minimamente com ele, mesmo que você não queira, isso sempre vai ter uma influência, mesmo que você acha que não tem. Então, porque um livro sempre está falando com o outro. Então, às vezes você está lendo um livro que não é necessariamente canônico, mas ele pode estar conversando com outro livro que é canônico. Então, às vezes, um livro que é dito menor, mas tem referências a outros livros, a Bíblia, a qualquer outro livro importante da cultura ocidental, principalmente, né, no nosso caso. Então, acho que é sempre uma relação inescapável, porque você está sempre... É como tentar lidar com palavras, elas estão sempre também carregando sentidos que foram dados a elas, então
o escritor está sempre preso a essa coisa que ele não pode evitar, assim. Então o cânone é como uma porta de entrada, mas também é um lugar de muita angústia, porque a gente sempre tem uma noção, quando a gente começa, de que é uma coisa muito inalcançável chegar num cânone, é uma coisa que está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Então é uma coisa que quando você começa a escrever, às vezes você nem sabe porque um livro é canônico, mas acho que mais importante do que falar que uma coisa é canônica é tentar entender por que ela é canônica, não só falar Machado de Assis é canônico, mas a gente não sabe por que, só é dado essa coisa, ele é o maior escritor e a gente tem que levar isso na bolsa e falar para os outros. Quando fala qual é o maior escritor, você fala é o Machado de Assis ou outro de qualquer outra cultura, assim. Então acho que o cânone ele é uma coisa que ele acaba prejudicando, assim, a interpretação de uma obra, porque você já vai tão na expectativa de que aquilo é bom, que se você não achar bom, parece que o erro está em você e não no livro. Às vezes é porque falta informação de saber da onde veio aquele livro, outras obras que ele está conversando, o contexto, e também quem falou que aquilo é um cânone, também é importante saber por que aquilo é importante. Então acho que para escrever, então eu tô sempre, não tem como eu escrever e não dialogar com ele, ou contestá-lo às vezes, ou aceitá-lo. Porque queira ou não, tem atores que a gente vai acabar aceitando, porque são os atores que a gente gosta. E às vezes a gente meio que tem que tentar dialogar e quebrar alguma coisa, mas nunca uma ruptura total, porque acho que tem um vínculo que é o próprio vínculo da palavra. Então a palavra em si ela já vai te ligar a outro escritor, então ela vai meio que te prender a esses paradigmas, né? Então, até a ruptura já é a ruptura com algo, então a relação já está posta, né? Sim. Então se você tem que romper é porque você está preso ali, então. Claro. Mas você nunca vai romper de verdade, porque você sempre vai fingir que está rompendo uma coisa. Mesmo esse fingimento, às vezes, de romper, pode acabar fazendo com que sua obra seja vista como uma inovação, e essa inovação transformar você num cânone, e aí toda a sua intenção se torna inútil, porque você acaba se tornando aquilo que você estava tentando escapar. Então, a transgressão é absorvida, né? as vanguardas hoje em dia são vistas como coisas comuns, assim. As pessoas já não se impactam mais com coisas que eram vistas como muito diferentes. Então acho que a grande dificuldade de lidar é ao mesmo tempo você não querer acatar o cânone e ao mesmo tempo você, quanto mais você escreve, você tem o risco de se tornar o cânone. Isso está fora do seu controle, porque não tem como você controlar pessoas dizerem o que você é, né? Então você, Marcelo Lattes. Eu fiquei pensando enquanto vocês respondiam que eu concordo com ambos, né? Mas eu quero direcionar um pouco a minha resposta para o fato de eu habitar a periferia literária do Brasil, né? Eu, como um periférico, lida com o cânone, que talvez seja o que mais me interessa nisso, assim. Então, como a gente vive distante do Brasil, em Santa Catarina, apesar de fazer parte disso, nós precisamos lidar com os nossos canônicos regionais, locais, regionais, e tendo aí a literatura brasileira, que é uma outra coisa, por referência, muitas vezes, né? Como eu lido com isso, eu acho que de maneira caótica, como eu lido com tudo. Exatamente porque existe a responsabilidade da referência. E aí eu percebo o quanto a gente, enquanto autores, ajuda a manter o cânone,
com as nossas referências e com aquilo que nos inspira a escrever, com os autores que nos antecedem, né? Mas ao mesmo tempo existe sim a necessidade de transgressão. No entanto, eu me pergunto o quanto essa transgressão também não é referencial, o quanto a gente acaba não mantendo a ideia de cânone, né? E não em busca de nos tornarmos algo parecido, mesmo porque a literatura contemporânea é múltipla e acontece de toda forma, mas no sentido de transgredir para se marcar, eu acho, para se determinar nesse espaço, né? Então, se eu penso qual é como eu lido com o cânone, sim, é de maneira complicada. Mesmo porque eu não sou um estudioso de poesia, eu sou um leitor de poesia. Isso me coloca numa posição frágil, né? Tenho os meus autores preferidos, sou leitor de literatura contemporânea, atualmente, é basicamente o que eu leio. Mas eu consigo perceber, mesmo sendo um leitor de literatura contemporânea, eu consigo ver que o cânone está inscrito, né? Na literatura contemporânea, porque afinal as referências que eu faço lendo os atuais, os pares, me levam para o canônico, né, estabelecido. Apesar de perceber também esse conflito transgressivo, né? Se faz referência ao mesmo tempo que se tenta ultrapassar ou ultrajar a poesia canônica. E acho que também a gente está falando também do cânone de modo um pouco mais aberto, de modo um pouco mais geral, mas também há os pontos muito concretos do cânone, que são quem forma o cânone, como, claro, quantas pessoas, no decorrer de quanto tempo, em detrimento de quais pessoas, isso é importante. Sim. Então, eu pessoalmente acho que é impossível, dentro de qualquer forma artística, fugir do cânone. Eu acho que é possível renovar o cânone, porque ainda que você tenha a intenção de quebrar com aquilo, só de estabelecer essa ligação de quebrar com aquilo, você já está estabelecendo uma relação com o cânone, então você já é um cânone. Ou pelo menos você está indo em direção a isso. Então, eu acho que o que é possível é a alteração desse cânone, a alteração de quem define aquilo, em detrimento de quem. Então, de modo muito concreto, a gente sabe que no Brasil e em boa parte do Ocidente, homens brancos fizeram um cânone. Sim. E aí, escrever como homem branco, e ainda um homem branco que teve acesso ao cânone, é uma posição muito dúbia, porque a minha existência já continua basicamente o que estava sendo posto. Sim. Se eu fosse ainda um outro ser social com outra experiência, a minha própria existência já poderia desestabilizar um pouco o cânone, seria absorvido, mas mudaria a forma daquele cânone, né? Uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa trans. E não é o meu caso. Como um homem branco, eu sou exatamente o que se esperaria, em direção àquilo. Não que a gente esteja, ninguém aqui está no cânone, mas a gente está criando uma obra que eventualmente pode ou não pode ser absorvida. E é interessante pensar que, sendo nós quem nós somos, as chances de que isso aconteça são muito maiores do que as chances da obra de um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa trans. Então, como lidar com isso? De ser exatamente o que o cânone espera, mesmo quando se tenta desestabilizá-lo, como estar nesse lugar. E é aquilo que eu falei, pessoalmente, eu acho que o grande tema, o grande mote, e não só literário, mas é algo, eu acho que estrutura tudo por mim, é a questão da culpa.
Então, não sei muito como contornar isso. Bom, porque a resposta mais fácil seria como não corroborar, como não fortalecer o cânone que é feito por homens brancos sendo homem branco. A resposta certa seria não escreva. Não escreva. Não crie. Mas eu não vejo isso como uma opção. Então, o que acontece aí? O que fazer?